Taxa de juros chega no maior patamar dos últimos 10 anos, 14,25%. Será que o Brasil pode quebrar com esse tamanho de juro em cima de uma dívida monstruosa que não para de crescer? É isso que eu vou responder nesse vídeo. Mas antes eu quero que você mande aqui nos comentários. Você está otimista com a nossa economia daqui para frente, do Brasil, para os próximos 2, 3 anos? Ou você está pessimista? Manda aqui embaixo que eu quero saber. Queridos, chegamos a uma taxa de juros que a gente não via desde 2016, 14,25% ao ano, extremamente elevado. Se no ano passado nós tivemos o recorde de empresas entrando com pedidos de recuperação judicial, que nada mais é do que uma declaração de que eu devo, não nego, mas não consigo pagar as minhas dívidas, como que vai ser esse ano com juro ainda maior? A gente tem que pensar bem nisso. Porque se tem mais empresas fechando as portas, tem menos gente com dinheiro no bolso, tem menos gente com dinheiro no bolso, tem menos consumos, tem menos consumo, você tem uma possível recessão pela frente. Então, atenção, primeiro sinal de alerta, tá? Inclusive, em 2024, a gente teve mais pedidos de recuperação judicial do que em 2016. Pior ano da nossa crise ali, da pior crise da história do Brasil, inclusive, entre 2014 e 2016. Então, como será 2025? Isso acaba sendo um contraste, né, com o que está acontecendo com as ações agora. A gente vê as ações valorizando aqui, ó, desde o início de 2025 e muita gente fica com dúvida. Mas é importante você entender uma coisa. Existe uma correlação claríssima e lógica entre taxa de juros e preço das ações, tá? As ações seguem o lucro das empresas, ponto, tá? Entretanto, o que acontece? A gente vê, olha só, em toda a história, que quando o juro sobe, as ações caem. Quando o juro cai, as ações sobem. Quando o juro sobe, as ações caem. Quando o juro cai, as ações sobem. Quando o juro sobe, as ações caem. E quando o juro cai, as ações sobem. E quando o juro sobe, opa, as ações sobem? Como assim? Existe uma quebra de correlação de curtíssimo prazo aqui. Você pode perceber claramente que isso está acontecendo. E por que isso está acontecendo? Porque nós vemos o juro de 10 anos americano. Eu já gravei um vídeo sobre isso, então não vou dedicar muito tempo para isso, tá? Mas a gente vê aqui ó, o juro de 10 anos americano caindo fortemente. A gente vê uma correlação claríssima desde o fim de 2023 com o juro de 10 anos americano. Por quê? 2023 nossa economia acabou piorando bastante, dívida pública crescendo muito, então acaba que a gente entra num patamar meio especulativo. E o investidor estrangeiro, quando ele passa a receber uma remuneração menor pela renda fixa, pelos títulos longos da renda fixa americanos, ele vai buscar investir em emergentes que estão baratos, né? Então a gente tem essa correlação clara. Juro de 10 anos cai, ações sobem. Juro de 10 anos sobe, ações do Brasil caem. Juro de 10 anos americano cai, ações sobem. E assim por diante, né? Inclusive eu acredito, tá? Que o juro de 10 anos ele possa cair ainda mais e acredito que as ações brasileiras podem inclusive renovar a máxima histórica, né? Mas teria fôlego para chegar mais ou menos por aqui, não muito acima da máxima histórica também, né? Por quê? Por que essa alta nas ações está acontecendo? Simplesmente um movimento técnico. Já fiz vídeos no ano passado, eu avisei que inclusive eu acreditava que, você pode resgatar lá meus vídeos de dezembro, tá? Que eu acreditava que as ações iriam sair, né? Esse que é o índice Bovespa em dólar, de 22 dólares, ações brasileiras, para 27,50. Eu avisei sobre esse movimento, que eu acreditava que ia acontecer, né? E de fato aconteceu. Saímos de 22, batemos em 27,50 e agora estamos aqui nos 26,62. Por quê? Tinha muito estrangeiro vendido em ações brasileiras, quando eles recompram as posições para realizar o lucro, acaba que um forte volume de recompras, você tem os preços das ações subindo por conta de demanda, né? Mas agora a gente bateu nesse canal de baixo, que a gente está desde o início de 2024, a gente bateu na parte de cima. Não vejo, não enxergo fundamentos para continuar valorizando, né, no índice Bovespa em dólar. Mas, né, só o futuro vai nos dizer o que é que vai acontecer. O mais normal seria, quem sabe, a gente voltar para cá mais um pouco, para depois vir buscar mares mais profundos. Por quê? Muita gente contextualiza a situação atual das ações pegando o seguinte, ó. Ah, vamos voltar um pouquinho na história, vamos voltar lá para 2016, né? Lá em 2016, a gente tinha a nossa taxa de juros do Brasil, né, num patamar igual ao de hoje, 14,25. E foi uma... Opa, tô pegando aqui no momento errado. Num patamar igual ao de hoje, 14,25. E depois dali, olha só, quando o juro começou a cair, a gente viu uma valorização das ações de 100%. E as pessoas acham que o cenário de antigamente é o mesmo cenário atual.
E eu preciso te dizer que infelizmente não é, eu gostaria que fosse. Mas infelizmente não é. Inclusive muita gente está comprando aqui porque acredita que daqui a pouco o juro para de subir, né, no máximo ali nos 15%, e depois começa a cair, a gente vai ter esse boom de valorização. E eu acredito que não. Por quê? Porque a estrutura econômica hoje ela é completamente diferente. O que acontece? Olha só, nesse gráfico aqui você vê o PIB efetivo, o PIB potencial e ato do produto. Isso aqui eu bato nessa tecla desde 2022. Desde 2022, fim de 22, eu estou alertando para essa inflação que está chegando agora. Chegou em 24, vai aumentar em 25 e provavelmente vai aumentar em 26 e ainda mais em 27. Pode gravar esse trecho aqui, tá? Por quê? Porque o que acontece? O que é o PIB potencial? PIB potencial nada mais é que a capacidade máxima de produção sustentável da nossa economia. Isso é o PIB potencial. Então é a sua frequência cardíaca máxima, do seu coração. O que é o PIB efetivo? É o que a gente vê aí, PIB do primeiro trimestre foi tanto, PIB do ano tal foi tanto. O PIB efetivo é o quê? É o batimento cardíaco da economia, tá? Então o que acontece com o seu corpo humano quando o batimento cardíaco seu fica consistentemente acima da sua frequência cardíaca máxima? Talvez você saiba, talvez não, mas você provavelmente vai para UTI. Você vai ter um problema sério de saúde no coração. Com a economia é a mesma coisa. Quando você fica com o PIB efetivo acima do potencial, como é que você fica acima da capacidade produtiva máxima sustentável? Você injeta um monte de dinheiro na economia, como vem acontecendo desde 2022. Não é exclusividade desse governo, desde 2022. Tá? O que acontece? Injetou muito dinheiro na economia, você está contratando inflação para o futuro. Porque se você injeta muito dinheiro na economia, estimula muito o consumo, mas a produção e a produtividade estão estagnados desde 2014, o que você tem? Descasamento da oferta e demanda. Muita procura, mesma oferta, o que acontece? Os preços sobem, gera inflação. Inclusive, veja que alguns trimestres antes da pior crise da história republicana do Brasil, entre 2014 e 2016, nós tivemos esse fenômeno acontecendo, PIB efetivo acima do potencial, por conta de PAC, diversos nova matriz econômica e diversos programas, né, que estamos flertando de novo com eles, não aprendemos com os erros, nós gostamos de errar de novo, né, e isso gerou a pior crise da história republicana do Brasil. Só que, qual é o grande ponto? Em 2016, veja aqui, ó, essa linha agora cinza que eu não falei para você, chamada hiato do produto. O que é o hiato do produto? É o PIB potencial menos o PIB efetivo, né? Na verdade, é o PIB efetivo menos o PIB potencial. Você vê um espaço, uma barriga aqui, ó, entre o PIB efetivo e o potencial em 2016. A capacidade produtiva máxima da economia naquela época, quando o juro estava em 14,25, era bem maior do que o PIB naquele momento, ou seja, do que a capacidade produtiva naquele momento. Ou seja, em 2016, a sua frequência cardíaca máxima era muito maior do que a sua frequência cardíaca atual. Então, tinha espaço para aumentar a frequência cardíaca atual, com a queda na taxa de juros. Então, o que aconteceu naquela época? O juro começou a cair, as empresas conseguiram aumentar a sua produção, porque já tinha uma capacidade ociosa muito grande na economia. E o que aconteceu dela para cá? A gente viu que as ações valorizaram, né, de 2016 a 2019. Qual é a diferença para hoje? Hoje nós estamos sem nenhuma ociosidade média na economia. Claro que um ou outro setor tem ociosidade, né, indústria, etc. Mas você não tem uma capacidade ociosa para aumentar a produção de forma sustentável, né? Você tem essa capacidade produtiva completamente estagnada, com flertes de aumento, né? Inclusive aqui, ó, na última divulgação do hiato do produto, ó, no terceiro trimestre de 2024, estimado em 4% já o hiato do produto, né, mostra um período de 9 anos desde 2014 em terreno negativo, né, desde o primeiro trimestre. Então, o que a gente vê? O PIB potencial está crescendo menos do que o efetivo. Ó, o crescimento do produto potencial, era isso que eu queria, caiu para apenas 0,4% ao ano, enquanto o efetivo cresceu 0,5%. Ou seja, o nosso batimento cardíaco, a economia está crescendo a uma velocidade maior do que a sustentável. Uma hora a gente vai ter o quê? Uma recessão. A única coisa que pode fazer com que a economia brasileira, por incrível que pareça, melhore é uma recessão. Melhora a médio prazo, uma recessão a curto prazo. E hoje o cenário é ainda pior. Por quê? Por conta do perfil da dívida pública federal. O que acontece? Lá na época da crise de 2014, 2016, olha só, cerca de, em média, 23, 24, vamos colocar aqui, 24% da dívida pública federal era atrelada a uma taxa flutuante, que é a nossa taxa Selic. Então, o que aconteceu lá naquela época? Nós tivemos uma inflação gigantesca em 2015, quase 11% de inflação, e nós jogamos a taxa de juros para 14,25%.
Jogou o juro lá para cima, o que aconteceu? Né? Você deu uma acalmada nos investidores, né? Porque você mostrou um compromisso para reduzir a inflação, e você atraiu muito capital estrangeiro que queria investir em renda fixa. Né? Por quê? Porque isso não gerava tanto transtorno para a dívida pública federal. Mas hoje nós temos o dobro, olha só, hoje nós temos o dobro do percentual da dívida pública federal atrelado à taxa Selic. Logo, a cada 1% que você aumenta na taxa Selic, você está contratando 35 bilhões em pagamento de juros da dívida por ano. Nós tivemos recentemente um aumento de 3% na nossa taxa Selic. Estávamos em 11,25, 10,75, depois 11,25, depois engatilhamos mais 3% de alta. Só nessa brincadeira foram mais de 100 bilhões de juros da dívida adicional que a gente contratou. Por quê? Porque como desde 2014, foi o nosso menor percentual de dívida pública atrelada à taxa Selic, desde 2013 a confiança na economia brasileira só tem diminuído. Desde 2013 até hoje, quanto mais tempo passa, maior é o percentual da dívida atrelada à taxa Selic, porque a taxa Selic é a arma que o país tem, que o Estado tem, para elevar quando a inflação está muito elevada. Né? Então, os grandes investidores sabem que se a economia tiver com uma inflação muito alta, que é a perda do poder de compra do dinheiro, a taxa Selic vai subir. E se eles estão emprestando dinheiro para o Brasil, sendo remunerados pela taxa Selic, tudo bem, pode subir a inflação, se vão subir o juro, tudo certo. Né? Só que agora o cenário é diferente. Por quê? Porque o percentual de dívida atrelado à Selic é assustadoramente alto. Então, quando você eleva a Selic, você deveria acalmar o mercado. Porque, opa, estamos fazendo o nosso trabalho, vamos reduzir a inflação. Só que ao mesmo tempo que você sim consegue frear a economia e reduzir a inflação, nós que somos uma economia que nos últimos 12 meses pagamos 910 bilhões em juros da dívida, acabamos de contratar mais 100 bilhões. E nós, em 2025, talvez conseguiremos pagar mais de 1 trilhão de juros da dívida. E por que nós pagamos 1 trilhão de juros da dívida? O problema começa tudo aqui, ó. Superestímulo na economia, gera inflação, gerando inflação, a gente aumenta o juro, aumenta o juro da dívida, se aumenta o juro da dívida e nós não temos superávit primário, né, que é receita menos despesa, o que acontece com a nossa dívida pública? Ela cresce sem parar, ela tem esse ponto de inflexão aqui desde o início de 2023. E na metodologia brasileira de cálculo, né, nós estamos aqui numa dívida PIB de 75%, 76%. Mas se a gente pegar a metodologia internacional do FMI, nós já estamos 10 pontos percentuais a mais, né? E que aqui a gente dá uma brincada com a fórmula para reduzir um pouquinho, né? Mas se a gente pegar o método internacional, que todas as dívidas públicas de todos os outros países são calculadas dessa forma, na verdade a nossa dívida PIB já está na faixa aí dos 85% do PIB. Então o que acontece? Um resumo de toda essa história até esse momento, tá? A nossa economia, ela deve ser ainda mais travada, devemos ter ainda mais empresas falindo, entrando com pedidos de recuperação judicial. Isso deve reduzir o consumo, porque é menos gente tendo renda, mais empresas estão fechando, é menos gente tendo renda. Se menos gente tem renda, o que acontece? Você tem o consumo sendo impactado, se o consumo é impactado, nós podemos entrar numa recessão. Eu posso querer fazer uma aposta, né, de dizer o seguinte, poxa, acredito que daqui a pouco o juro vai começar a cair daqui a alguns meses. Acredito que em 2026 vai trocar aí o comando do país. Entenda, isso é uma aposta, você pode fazer, tá tudo bem, tá? Eu não estou fazendo essa aposta. Eu prefiro tomar minhas decisões com base em fundamentos. E uma grande pergunta que surge é, qual é o fundamento sólido, que não seja um achismo, uma especulação, uma esperança de que as coisas vão mudar? Qual o fundamento sólido que me diz para aumentar minha exposição em ações brasileiras, por exemplo? Não há. Logo, eu continuo com uma exposição majoritária na Magar Internacional. O que é a Magar Internacional? É uma estrutura de investimento que me faz lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa no exterior. Né? E a minha Magar Brasil, sim, eu tenho Magar Brasil, eu consigo lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa do Brasil. Inclusive, publiquei um vídeo mostrando como qualquer pessoa poderia ter feito isso em 2024, um ano que as ações caíram 10%, conseguiria ter um bom resultado. Tendo a sua Magar Brasil, essa estrutura para lucrar nas altas quedas da Bolsa do Brasil, mas eu tenho a Magar Brasil numa representação menor. Então eu tenho duas estruturas para lucrar nas altas quedas da Bolsa. A do Brasil tem um potencial muito mais reduzido, por conta de toda essa questão desse ambiente econômico. A Magar Internacional, ela está muito mais pró-valorização. Como ano passado, a Magar Internacional valorizou quase 50%.
né? Nesse ano tem um potencial muito maior que o do Brasil, por isso que eu não estou aumentando Brasil ainda. Eu preciso ver alguma mudança de fundamento, para aí sim eu aumentar Brasil. Hoje eu não enxergo que isso seja uma oportunidade. Pelo contrário, eu vejo que é uma grande oportunidade esse nosso camarada aqui chamado dólar. E eu vou bater nessa tecla de novo. Deixa eu mostrar aqui para você. Eu nem ia, mas deixa eu mostrar aqui para você na minha tela agora. Olha só, a gente está vivendo um momento em que a gente está vendo aqui ó, um recuo na cotação do dólar, né? Então o dólar ele disparou para 6,30 e voltou agora aqui a 5,60 e alguma coisa. Por que essa queda no dólar está acontecendo? Vamos pegar aqui, ó, ranking mundial de juros reais. O Brasil voltou a ficar na vice-liderança de maior juro real do mundo, perdendo só para a Rússia que está em guerra, né? Então, taxa Selic menos a inflação, 8,75%. O Brasil está tendo uma certa atratividade de capital para investir em renda fixa aqui. Só que a gente vê a nossa taxa de juros subindo hoje. Você acredita que no ano que vem, ano eleitoral, o juro vai continuar elevado? Quando você vai lá e olha o site do Banco Central e você vê aqui, ó, você vai entrar aqui ó, em estatísticas. Vou mostrar uns caminhos para vocês aqui agora, ó. Quem sabe faz ao vivo. Quando a gente olha as estatísticas, a gente já vê que a atividade econômica ela já vem começando a recuar ó, nesse ano. Então ela estava acelerando muito forte, por isso o Banco Central começou a subir o juro, agora já começa a recuar. À medida que recuar, essa taxa de juros, né, que a gente vê que estava subindo, ela provavelmente vai voltar a cair. E com a taxa de juros voltando a cair, lembra que eu afirmei para você que em vários vídeos nos últimos 2 anos que a taxa de juros caindo no Brasil pode ser o prenúncio da valorização do dólar? Vamos dar uma olhada se isso realmente aconteceu ou não. Olha aqui, ó. Quando que o dólar voltou a subir? Estava lá em 4,90 e voltou a disparar. Quando a taxa Selic começou a cair, né? Por que isso acontece? Porque todo esse dinheiro que estava investido em renda fixa aqui no Brasil por conta do juro real elevado, quando a taxa Selic começa a cair, esse juro real cai. Se o juro real cai, opa, acabou a oportunidade no Brasil. O juro real não está tão alto. Então, à medida que a nossa taxa de juros começar a cair, seja por conta da questão em 2026, seja por conta de uma atividade econômica que já mostra fraqueza, que deve cair nos próximos meses, com o juro caindo, você provavelmente vai ver o dólar disparando de novo. E você vai olhar de novo essa cotação do dólar, né? Em que eu denoto para você que na minha visão é oportunidade, estamos nesse canal de alta aqui, ó, batendo exatamente nele, difícil romper para baixo, tá? Você vai ver que, caraca, mais uma vez eu deixei uma oportunidade passar, né? Por isso que eu estou aproveitando para expandir a minha Magarita Nacional, para eu lucrar nas ações casas da Bolsa em dólar, aproveitando o dólar, que eu considero um preço excepcional atualmente, tá? Abaixo dos 5,75 é excepcional, tá? Mas um potencial de valorização muito mais claro lá fora do que aqui no Brasil, tá? Isso que eu estou fazendo. E aí, o que é que você está fazendo? Me manda aí nos comentários se esse vídeo fez sentido para você, se te ajudou. Manda aqui também, que eu quero saber, tá? Toque em gostei, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho, faça todo esse processo. E eu tenho um convite importante para te fazer. Se você quer aprender como lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa, no Brasil e no exterior, montar essas estruturas, Magar Brasil, Magar Internacional, eu vou fazer um evento online gratuito, sem enrolação, que vai começar agora nos próximos dias. Faz mais de 6 meses que eu não faço um evento como esse para ajudar intensivamente quem me acompanha por aqui. Então eu recomendo que você participe. O link para você se inscrever está aqui embaixo, primeiro link na descrição, está fixado nos comentários também. Você toca nesse link, insere seus dados, entra na comunidade exclusiva no WhatsApp, que a gente vai mandar todo o conteúdo por lá. Agora, se você não quer lucrar nas outras casas da Bolsa, aí ignora, não clica nesse link, tá bom? É isso, um abraço e vamos para cima, que é só o começo. Te vejo lá.